Para nós, mais do que um jogo, o esporte pode alavancar futuros. Assim sendo, toda semana, uma entrevista com muita história e emoção esportiva para contar. Bom, boa noite aí, doutor Aníbal Massaíno, Esporte é Você. Só tenho a te agradecer, receber você aqui, nos receber aqui na sua casa e tal. A gente vai tratar um pouco de assuntos em relação ao esporte, ídolo, cinema, tudo que o senhor sabe de cor e salteado, entendeu? Então nós só podemos agradecer aqui a nossa presença e tal, um projeto novo aí onde a gente vai procurar e desenvolver novos ídolos, mostrar que todo mundo pode ser atleta, todo mundo desde do jovem até o idoso que acompanha um tênis na TV, que conversa, né? As pessoas têm que voltar a ter essa paixão, né? Eu acho que a gente está faltando um pouco, né, para nós próprios e tal. E eu gostaria que você apresentasse um pouquinho essa sua história de cinema, falasse um pouco sobre isso, de onde vem, até a gente chegar no nosso ídolo, né? Então, eu acho que se você puder, eu ficaria muito satisfeito para mostrar um pouco da história para nós. Tá bem, muito obrigado. É um prazer estar com vocês. Eu desejo sucesso nessa nova investida de vocês, que vocês tenham um êxito e consigam realizar muitos e muitos programas assim com essa variedade. Antes de começar a falar de mim, eu queria dizer para você que talvez a gente hoje esteja sentindo falta de grandes ídolos. Na minha infância, eu fui conhecer o boxe vendo o Éder Joffre lutar. Comecei a acompanhar basquete no tempo dos grandes embates de Corinthians e Palmeiras, Palmeiras e Sírio, enfim, fomos campeões e bicampeões mundiais de basquete. Mais recentemente nós tivemos um grande auge do tênis, não é? Com títulos mundiais também. Então eu acho que está faltando também o surgimento de grandes ídolos que motivam as pessoas, que se inspiram neles como referência e intensificam a sua prática do esporte. Mas para falar da minha vida, preciso falar do meu pai, naturalmente, da minha mãe. O meu pai teve a infelicidade de perder o meu avô, que também se chamava Aníbal, quando ele tinha 17 anos. E ele tinha uma mãe que ele tinha que cuidar dela. Ela tinha alguns problemas de saúde, essa coisa toda. Então, aos 17 anos, ele foi trabalhar. Ele era técnico em contabilidade e ele foi trabalhar numa empresa distribuidora de filmes brasileiros, a DFB, Distribuidora de Filmes Brasileiros. E de lá, então, ele se apaixonou pelo cinema, dedicou a sua vida inteira ao cinema. E naturalmente que eu só vivi cinema. Eu costumo brincar quando me perguntam sobre o tempo de militância no cinema, eu digo que é um ano a mais do que eu tenho de idade, porque aqueles 9 meses na barriga da minha mãe eu só ouvia falar de cinema. Então o cinema esteve dentro da minha casa desde a minha tenra infância, como diria o locutor mais antigo. E, enfim, convivendo com cineastas, com atores, essa coisa toda. Em 1950 nós nos mudamos ali para uma rua, Bento Frias, Travessa do Jockey, ali na entrada dos fundos do Jockey, das cocheiras. Então de lá para a cidade era uma caminhada. E eu estudava antes no Coração de Jesus, e Liceu Coração de Jesus, que era ali perto do nosso escritório, e ia pela manhã com o meu pai, ficava na casa dos meus primos e depois ia a pé para o colégio, e do colégio eu ia para o escritório e ficava esperando ele encerrar o expediente para voltar para casa. Era quase uma viagem daquela época. Então convivi com o escritório, era um escritório de distribuição de filmes brasileiros. Então vivi o cinema desde lá, tinha que aprender alguma coisa, né?
E me diz uma coisa, bom, e aí vocês fizeram alguns filmes, foram premiados, né? É uma longa história, são várias décadas para chegar aí, não é? É naturalmente que quando ele em 1943 vai trabalhar numa empresa produtora e distribuidora de filmes brasileiros chamada Cinédia, que era do Adhemar Gonzaga, irmão da Zélia Gonzaga Peixoto de Castro, casada com o Peixoto, do Turf, exatamente. E com o Adhemar Gonzaga ele aí uniu a vontade de trabalhar com o cinema, que ele já tinha então uma paixão, e principalmente com o cinema brasileiro. A Cinédia era uma produtora importante na época, mas em 1949 o Adhemar Gonzaga o chama ao Rio de Janeiro para dizer que ia dar uma recomendação a ele para que ele voltasse, assim que ele voltasse, ele indenizasse os funcionários e encerrasse as atividades da Cinédia Distribuidora em São Paulo. Então ele respondeu ao Adhemar que pela primeira vez não ia atender a recomendação dele e que iria então convidar esses funcionários para trabalharem com ele, porque ele iria criar uma empresa distribuidora de filmes. Então a nossa empresa Cinedistro foi fundada, uma delas em 1949, distribuindo 1, 2, 3 filmes ainda da Cinédia, que estavam sendo relançados e tal, e mais algumas produções novas que surgiam. E aí ele foi se desenvolvendo, foi conhecendo vários cineastas do Rio de Janeiro. Ele vai encontrar o Odson Macedo, que foi um grande diretor de cinema, de comédias musicais, que estava na Atlântida e saindo da Atlântida para fazer a sua trajetória solo. E então ele começa a distribuir os filmes do Odson Macedo. E alguns anos mais tarde, uns 5 anos mais tarde, ele vai produzir o primeiro filme dele. E ele produziu um filme de um diretor muito valorizado na época, mas de um sonho mais idealizado na realização dos seus filmes, chamado Alex Vianney, e produziu um filme chamado Rua Sem Sol, com a Glauce Rocha, um elenco muito grande, e o filme ganhou praticamente todos os prêmios do ano. Mas ele não viu a cor do dinheiro, perdeu tudo. Era um filme sério, um filme assim que contava. A Ângela Maria participa do filme, contava a história de uma mulher que à noite ia para dançar para poder arranjar dinheiro para manter a irmã e tentar operá-la, que a irmã era cega. E então era uma história assim bastante emocionante, um filme muito delicado, mas o filme infelizmente não teve um grande público. Aí ele adere aos grandes musicais que se produziam na época, as chanchadas. Esse é famoso, né? E aí é a virada, né? O primeiro filme que ele produz com os irmãos Ramos, que foi O Rei do Movimento, com Anquito, e aí todos aqueles números musicais. Ele conseguiu recuperar o dinheiro desse filme do anterior e fazer frente para várias produções. E aí então, essa vai sendo a trajetória da empresa. Depois ela começa a crescer, se torna uma distribuidora importante, talvez a mais importante já naquele momento. Isso mais ou menos em que década? E aí, estou falando nos anos 50. Sim, tá. E em 1959, ele dá um passo maior ainda e compra um andar de um prédio em construção, porque todas as empresas distribuidoras se localizavam ali no bairro da Luz. Tá. Por quê? Por causa das estações de trem, as estações, a estação rodoviária. Então aquelas latas de filme eram despachadas diariamente para o interior para exibir lá nos cinemas e voltava para ir para os. Então elas tinham que estar ali, porque tinham aqueles carregadores de filmes que iam dos escritórios para fazer o despacho dos filmes. E aí então ele compra um andar, um prédio que iria ser residencial, me pede para deixar a laje toda vazia, porque ele queria ali fazer um escritório grande. E aí é um salto. E isso foi em 1959.
E aí em 1961 ele produz O Pagador de Promessas, que foi no ano de 62 escolhido para representar o Brasil para concorrer no Festival de Cannes. Tá. E ficaram eufóricos. Aí nós já estávamos morando aqui nessa casa onde você está, até na véspera. Foi das primeiras aqui da região. Não, nessa casa? Não, eu digo essa casa na região aqui. Não, nós já compramos, ela já tinha tido uns 2 ou 3 moradores. Inclusive, casualmente, morou aqui um editor de livros, cujo filho depois veio a ser cineasta também, o Carlos Reichenbach. Morou antes da gente. Tinha até um leãozinho aqui no fundo da casa que ele ia criar. E aí produziram O Pagador de Promessas para a direção do Anselmo Duarte e foram para Cannes, para uma disputa que era já uma coisa de uma expectativa muito grande. Mas num ano que talvez os filmes em competição reuniam o maior número de filmes com muita chance de ganhar. Tinha pelo menos uns 10 filmes que qualquer um desses que ganhasse seria bem entregue, de grandes diretores e tal. E aí foi lá, né, aquela competição. O Pagador foi exibido já nos últimos 3 dias do festival e foi uma surpresa. Já na sessão da tarde, que tem uma sessão para críticos e público à tarde, e à noite tem a sessão de gala, né? Foi uma repercussão fantástica. Aí, aqueles comentários, a sessão da noite, então, o filme foi aplaudido várias vezes durante a sessão, e no final deu um aplauso de mais de 10 minutos, e quando saíram, ficaram sendo fotografados e entrevistados por um tempo enorme, coisa que não acontecia. Durante os dias anteriores eles passavam e ninguém notava quem eram aqueles caras. Até hoje, né? Até hoje, né, Marcelo? Até hoje a gente ouve, a gente escuta, tem uma repercussão muito. Agora eu vou ter uma outra. Não, mas deixa eu só concluir. E aí então essa multidão vai seguindo eles até o hotel e gritando: Célia Grand Prix, Célia Grand Prix, Célia Grand Prix. 3 dias depois vem o resultado e, para surpresa, o filme tinha ganho a Palma de Ouro. Foi uma coisa fantástica. E você sabe que meu pai e o Anselmo não viajavam de avião. Então, eles foram pelo navio Augustus para a Europa e eles ficaram, depois do festival, esperando o navio passar de volta para eles voltarem para o Brasil e para essa longa viagem. Eles chegaram aqui em agosto, o prêmio foi em maio, 2 meses depois. Mas também deu tempo de organizar uma festa, uma recepção, que foi fantástica no Rio de Janeiro, quando o navio parou lá. E em Santos, então, essa eu participei, era banda de música no cais, carro de corpo de bombeiro para desfilar pela cidade, e aquelas faixas grandes, Brasil, campeão mundial de cinema, essa coisa toda. E um desfile em Santos, uma homenagem ali na praça, em frente à Câmara Municipal. Paramos ali e depois viemos para São Paulo, nos reencontramos todos ali no Ibirapuera, e aí de novo carro de bombeiro, até o centro da cidade, subindo a Brigadeira Luiz Antônio, o povo na rua cenando enfim, e gritando, eufórico. O Brasil ali era campeão mundial, bicampeão mundial de futebol, já a bossa nova chegando, enfim, era uma fase de grande euforia, muitos ídolos que se consagravam naquele momento, e aí foi essa coisa de uma conquista que não se repetiu, infelizmente. O Pagador de Promessas é o único filme sul-americano que conquistou a Palma de Ouro de Cannes até hoje. E eu vejo pela repercussão, né, que a gente até hoje escuta quando a gente fala e tal, não sei o quê. Agora eu vou entrar num outro assunto que eu fiquei muito impressionado, que é o seu filme de terror. Qual deles? O do Zé do Caixão. O Exorcismo Negro?
Como ele é engraçado, como eu vejo... Você viu esse filme? Eu não sou muito sincero, eu li mais do que eu vi. Eu vi alguns detalhes. Mas ele tem um lado nos Estados Unidos que, como o americano gosta de filme de terror, ele fez um sucesso lá. Enfim, o Zé do Caixão é muito cultuado fora do Brasil. Muito, exatamente isso que me impressionou quando eu fui estudar sobre ele. Foi uma coisa curiosa, porque isso foi em 1974. E eu estava produzindo um filme em 3 episódios, estava fazendo um primeiro episódio, mas ia me casar ali depois de alguns dias. E aí comecei a ouvir o comentário do sucesso do Exorcista e falei, pô, vamos fazer um filme então com o Zé do Caixão, que tinha acabado de ganhar um prêmio em Cities. E voltou para o Brasil com aquela... Eu falei, bom, vou fazer um filme nesse gênero e tal. Mas me casei e fui viajar. Fiquei 2 meses viajando. E aí o filme ficou rolando aqui. As pessoas, né, a equipe que eu tinha montado, filmando. Eu já cheguei ainda perto do final das filmagens. E, enfim, foi um filme, vamos dizer, um pouco diferente dos outros filmes do Zé Luiz Camarins. Porque eu coloquei um cenógrafo de grande porte, que era o Campelo Neto, que tinha feito conosco 2 anos antes o Independência ou Morte. Coloquei para editar o filme o Carlos Coimbra, que era um grande diretor de cinema e também um grande editor. Ele editou o Pagador de Promessa para editar o filme do Mojica, o Antoninho Meliandi para fazer a fotografia. Eu acho que isso até inibiu um pouco o Mujica, sabe? Acho que ele se sentiu muito cercado. Ele estava acostumado a trabalhar com a equipe dele, e, às vezes improvisando coisas e tal. E acho que ele ficou sentindo uma responsabilidade muito grande. O filme ficou bom, mas é engraçado que as pessoas acham que não é um filme essencialmente do Mujica, enfim. Então, mas eu fiquei muito impressionado. O que era para melhorar, eu acho que acabou inibindo ele. Com esse sucesso assim, até nos Estados Unidos, né, Massaíno? Eu acho que o americano gosta muito de filmes de terror, né? Gosta. Eles têm um mercado grande para isso, né? A gente vê aí, por exemplo, até hoje, tem 1, 2, tem aqueles Chuck e tal, né, que eles soltam, né? Mas vamos lá, o lado que o Esporte é Você tem lutado, assim, que a gente procura. Uma coisa que a gente compartilha mesmo, essa nossa procura pelos nossos ídolos. Sim. Procura pelos nossos ídolos, né? Acho que os nossos ídolos estão muito em falta no nosso país, pô. Nosso maior ídolo, a gente sabe quem é, vamos falar sobre ele, né? E me conta agora como veio o filme, a relação do cinema com o esporte. Que veio o Pelé, veio o filme. Aí me conta assim, como é. Porque esse foi tem uns trechos, um acervo do Pelé ali fantástico. Eu sou um cara, por exemplo, que viu o Pelé, não me lembro muito bem, mas tive uma viagem repentina jovem nos Estados Unidos, e vi o Pelé em Cosmos. Olha, que maravilha. Não tenho muita memória e tal, mas me lembro chegando no Meadowlands e tal, coisas muito breves, né, na época, né? E foi uma época que a gente sempre imaginou que o mercado americano ia explodir, né? Que a gente pode divergir, falar, não sei o quê. Eu ainda acho que o mercado o futebol é um sucesso. Aqui é uma competição muito grande nos Estados Unidos. Mas me conta um pouco do filme, antes da gente entrar no assunto do Bom, vamos começar um pouco dessa relação. É comum que o cinema traga ídolos de outras áreas, às vezes, para participar de um filme, não é? O Pelé, mesmo já com, foi 62, 63, então ele devia ter 22 para 23 anos, foi feito um filme chamado Isto é Pelé, aonde ele fazia o papel dele mesmo. E como é que era para gravar com ele? Não, mas esse não foi nós que produzimos, né? Esse Isto é Pelé é de 62, 63. O futebol, por exemplo, como ficção é infilmável. O boxe, por exemplo,
você pode fazer com que ele tenha um sentido de veracidade. As pessoas vão para aquilo. Não, eu tive essa experiência quando fui fazer a recriação do gol de placa no Maracanã com os juvenis do Fluminense. Treinados pelo Altair. Durante uma semana eles sabiam como era a jogada, eles ensaiaram essa coisa toda e a gente foi para filmar e ensaiamos e oramos. O que é o drible? O drible é uma coisa que um atleta aplica sobre o outro quando ele percebe que tem uma movimentação ao contrário do outro lugar. Então puxa a bola para o lado de cá e vai e dá o drible. Quando você ensaia uma jogada dessa, o cara vai de perna dura. Ele sabe que ele não deve esticar para não tocar na bola, ele pisa antes. É infilmável. É verdade. Não pode se filmar futebol. Se você quiser, você deixa jogar e filma com várias câmeras e vê o que saiu. Não é? Mas não dá para ensaiar. Não dá para ensaiar. A não ser o quê? Um gol de falta, de bola parada, um gol de cabeça. Mas o drible, por exemplo, é infilmável. O chapéu, essa coisa de vir um, vir outro, que o Pelé fez e esse menino fez, não dá para ensaiar. Não é que ele viu, ele vai fazer igual. Precisa que haja coincidência do movimento dos outros. Você ficou louco, né? Você ficou doido tentando filmar lá uma semana? Não, é que você acha que filmou direito, né? E aí você vai ver depois. Eu ainda filmei, né? Embora a gente tivesse um vídeo assiste, essa coisa toda, mas eu tinha várias câmeras, eu achava que eu ia ter cortes e tal, que pudessem minimizar essa coisa do momento exato em que a coisa ocorre. Mas as pessoas sabiam que tinham que fazer aquilo. Então, quem, vamos dizer, o que vai ser driblado, ele tem que colaborar com aquele que vai aplicar o drible. Não dá certo. Não dá certo. Não tem aquela. Fica sem aquela naturalidade. O basquete talvez também já tenha alguns filmes e tal que dá para poder fazer, porque a bola vai para o alto, essa coisa toda. Então, o corte, a bola bateu no aro, mas a outra foi para a rede. Futebol é impossível. E o boxe você consegue fazer um... Consegue, porque as pessoas vão fazendo e tal. Então, você se protege, né? Se protege e você aplica o golpe e faz um crescendo daquilo. Então, é mais fácil. Você tem grandes filmes sobre boxe. Não, tem mesmo. Futebol de bom, do Tyson tiveram vários documentários depois, né? Mas aí eram de lutas verdadeiras. Verdadeiras, sim. A gente já tinha muito mais acervo e tal. Eu estou dizendo de ficção. Ficção é difícil, né? Teve uma... O Stallone fez uma dezena de filmes sobre 4 Stallone. Rambo. Rambo não, 4 Stallone. Como é que chama? Teve aquela luta com o russo, depois... Tem Scorsese. Enfim, é possível. Interessante isso. Então a reação dos pés acho que é grande sentido do futebol, né? Eu acho que a gente tem... Bom, eu sou um apaixonado por futebol, né? Mas deixa eu ter... Bom, a gente dizer aqui, você uma hora, não precisa responder hoje, só você, mas você vai me comprometer. Eu sinto muita falta de ídolo no Brasil. Nós sentimos muita todos falta. Nós gostaríamos de ter. Nós sentimos muita falta. E invariavelmente, eu acho que por uma questão econômica, a gente os perderia. Mas a gente pode perder. Da sua trajetória. A gente pode perder, mas eles eu acho que ainda quando a gente, mesmo na década de 90, que eles estavam meio indo, a gente tinha uma figura melhor. Nesses últimos 5, 6, 7 anos, nosso ídolo ficou muito, não sei se ele ficou num pedestal, acho que muito, não sei se colocaram, eu acho que se a gente pegou ídolos internacionais e os nossos ficaram para baixo. Eu ainda não tenho uma... existem fatos. Vamos levar em consideração se são safras. Você tem uma seleção de 70, aonde que nós tivemos que improvisar jogadores, modificando um pouco as suas características. O Tostão vai para uma nova função, o Rivelino vai para uma nova função, o Jairzinho
também usa uma outra característica, o Pelé também se molda nisso, e a gente teve... Mas eles não eram mais inteligentes? Eu acho que eles eram mais talentosos. Mas eu acho que eles eram... Tostão era um gênio, um homem inteligentíssimo. Lamentavelmente, a gente hoje não tem uma seleção brasileira que você tenha jogadores do mesmo porte. Mas nós eles eram temos muito muitos bons jogadores. Também. Mas craques como tivemos naquela época. E mais, né? Você tinha 3 meses de preparação. Sim. 3 meses. Eles ficavam só treinando. E hoje eles chegam 10 dias antes da competição. Mas eu ainda vou dizer, se botar esses caras 3 meses, eles não se aguentam mais depois treinando. Do jeito que eles são com esse negócio de mim. Agora, mas aí vamos um pouco adiante. Eu vi uma entrevista do Rivelino ontem, em que perguntaram a ele sobre o Pelé. E aí ele começou respondendo de uma outra maneira sobre o comportamento do Pelé. E aí ele fala que eles ficaram... que a comida que serviam para eles era um bife que, se você jogasse na parede, voltava. E que ninguém reclamava, o Pelé não reclamava, até que o papagaio um dia reclamou. Né? E aí ele aproveitou para reclamar. Então, Gerson, né? Então, e aí ele fala de uma outra coisa, que no quarto que eles dormiam em Guarranito, lá, como é que chama o lugar? Tesouros, dentro do quarto, que eles dormiam. E ele dizia que o Pelé nem ligava, botava ali a coisinha dele e dormia. Ele não conseguia dormir com aquela coisa. Veja, estamos falando de alimentação e de repouso, com aqueles gênios. Mas isso que eu digo. Que hoje se trata pandeló, a coisa que... Então. Eles vão dizer, mas botar os caras estão 3 meses juntos, os caras devem ser uma ofensa com o jogador, longe da família, que não sei o quê. A gente não precisa ir muito longe. Eu digo, em 80, lá ficavam lá naquele centro de treinamento lá do Cruzeiro, como é que chamava? Toca da Raposa. Toca da Raposa. Ficavam lá concentrados, tudo bem. E aí ficavam 2 meses e tal. Hoje eu concordo. Mas eu acho que eles tinham uma responsabilidade com a sociedade, com nós, com tudo, muito maior. Consigo mesmo, né? Consigo mesmo. Com as oportunidades. Cada um criava a sua motivação. Não é? Você vê, o Pelé estava sendo questionado. Ele vinha de uma Copa do Mundo anterior, onde ele não tinha sido feliz, tinha sido caçado. O Brasil não tinha um bom time, não é? Diversos fatores, diversos fatores. E vai com a motivação. Ele quer mostrar, essa é a minha última Copa, vai ser do meu jeito. E você vê que outros jogadores ali também têm a mesma determinação. Ou seja, absolutamente focados no mesmo objetivo. Entendeu? Então, hoje um pouco de folia, né? Há poucas Copas anteriores, você viu que era o treino da seleção brasileira. Com aquelas pessoas dentro do gramado, aquelas coisas todas. 2016 era uma máquina. As orgias que eles estavam mais preocupados em realizar do que outra coisa. Então, acho que foco, determinação. E você vê, não tinha essa coisa de sair do Brasil, não. Estavam todos voltando, jogando aqui mesmo. Eu acho. Mas então você vai para o esporte você? Vai perguntar um dia que se tiver com ele, que se Deus quiser, ele vai melhorar, né, Marcelo? Estamos torcendo, né? Todos. Estamos torcendo. Ele não anda pelo que você... Como é que ele anda dizendo nisso? Olha, a família tem cuidado muito e tem deixado ele com muito pouco contato. Justamente visando, acho que por recomendação médica, que ele se preserve ao máximo e tal. E, enfim, o nosso contato era um pouco mais intenso até alguns meses atrás, através de telefones e de WhatsApp, essa coisa toda. Nos últimos meses a gente não tem se falado, eu tenho falado com a Márcia, a mulher dele. Enfim, ele vem periodicamente fazer aqui o tratamento dele uma vez por mês no Einstein. E estamos torcendo para ele ter essa recuperação. Se quiser, vamos rezar todos por ele. E você pergunta para ele como é que nós vamos fazer
para ter um novo ídolo. Ué, se ele soubesse, ele estava fabricando. então fabrica o Pelé 2. Não, são pessoas muito especiais, nasceram para isso. Nasceu. Eu acho que, por exemplo, isso você sempre viu ele se manifestar, a questão do respeito familiar, dessa coisa da identificação com a família. Ele teve um pai jogador que era tido como um grande craque, que infelizmente se lesionou, e, enfim, teve a dádiva de ser uma pessoa privilegiada com o seu talento, mas ele sempre foi uma pessoa muito voltada para os valores mais significativos do comportamento humano. Falava das crianças quando fez o gol. Então, sempre foi. Você não sabe, eu nunca vi o Pelé deixar de dar um autógrafo. Em todos os momentos o cara chegava e dizia, pois não, como é seu nome? Luiz. Com S ou com Z? Ele fazia questão de grafar corretamente os nomes. Quando vinha fotografar, ele dizia assim, não, peraí, vamos virar para cá, fica um fundo melhor para você, chega mais aqui e tal. Uma pessoa que tinha um carinho, muitas vezes ele não queria sair. Mas, não vamos sair, não sei o que, não vão me dar sossego e tal. Mas se ele dissesse, sair, vamos. Às vezes eu dizia assim, pô, vamos curtar. De jeito nenhum. Eu vou atender todo mundo. Se ele botasse o pé na rua, uma vez em Milão, eu já não aguentava mais a gente almoçar e jantar no restaurante do hotel seguidamente, né? Então, um dia alguém me fez uma recomendação de um restaurante fora da cidade, que era maravilhoso e tal. Então, eu disse para ele, olha, hoje vamos sair, vamos num restaurante fora da cidade, vai ser tranquilo. Ele falou, fazemos uma aposta. Se não tiver um assédio muito forte, eu pago a conta. Mas agora, se tiver, você paga. Nossa. Não tem outra coisa. No que nós entramos no restaurante, não teve nem dúvida. Aquelas pessoas que estavam ali, que estavam saindo, não sei o quê, já se ocuparam e propagaram aquilo. Daí um pouco o restaurante ficou super lotado de pessoas já na fila. E ele atendeu todas. Ele falou, paga a conta. Por isso que é um gênio, né? Você nem esquece. Aí as pessoas querem ser que nem ele. E agora vamos falar de outra coisa para encerrar, deixa uma pergunta, fica para a próxima. Vamos. Que insignificância foi que ele ganhou, que ele foi remunerado na vida perante os salários que são pagos? Se ele trabalha, hoje eles davam a chave de Madrid para ele, a chave de Londres, dos clubes de Londres para ele, eles davam a chave da cidade. Ele como brasileiro ia ser um Sir. Mas se ele jogasse na Inglaterra. Ele é, Sir. Mas você entendeu? Eles dariam a chave de Madrid para ele, seria a chave. Mas eu vou fazer duas perguntas sobre futebol. Tirando o Pelé, quem é seu maior ídolo no futebol? Eu gostei de vários jogadores, não é? Alguns do meu clube de predileção e outros que tiveram comportamentos absolutamente notáveis. Por exemplo, a importância do Garrincha na Copa de 62 é fantástica. Acontece aquilo com o Pelé, e aí entra o Amarildo, que também se portou bem e tal, mas Garrincha faz gol de cabeça, de perna esquerda, coisas. Esse é outro que não vai aparecer, né? Não vai aparecer. Então, tem jogadores assim absolutamente notáveis, né? No futebol mundial, para não ficar no futebol brasileiro. Mas eu acho que o Pelé ele reúne todas as habilidades em que cada um desses foi notáveis. Da perna esquerda, do cabeceio, da armação do jogo, de não sei o quê, enfim, da disposição física. Ele foi completo. E o melhor time do Palmeiras? Vários. Não, quero um, Massaíno. Não quero vários. Eu quero o melhor time do Palmeiras. Pelo menos duas academias. Então duas. As duas. Quais foram? Não libero normalmente duas respostas dos outros entrevistados. Nós tivemos duas academias e tivemos
os Parmalat. Não, eu não vou responder, todas foram diferentes. Eram times completos, com 11 jogadores fantásticos. Agora, Copa, e o Brasil, você está esperançoso? Sempre, como brasileiro, a gente sempre espera, não é? Eu acho que a gente considera sempre o respeito que eles têm pelo nosso time. É preciso saber também como se comportará o nosso time. Apesar de todo esse questionamento, a gente teve uma fase de classificação toda vitoriosa. Então, não vejo porquê. E não sei quais seriam essas outras seleções que seriam tão imbatíveis. Acho que tem muita chance. Agora eu vou te pedir 1 minuto. Você grave uma mensagem brasileira para que a gente pratique esporte. E tenha ídolos, crie ídolos, exemplos, como no passado, entendeu? A gente tem... A primeira eu faço com muito empenho. Eu acho que é uma forma de as pessoas levarem uma vida melhor e também terem a oportunidade de se tornarem pessoas de grande destaque, de grande notoriedade no mundo. Acho que é estimulante. De repente, às vezes a gente encontra histórias de pessoas que começaram a praticar determinados esportes depois de muito tempo. Às vezes saíram de uma prática de um esporte, foram para outro e se notabilizaram por isso. Então, eu acho que é altamente estimulante. A outra, ídolo, né? Ídolo nasce, ídolo brota, não é? Ídolo não se fabrica. Não há fórmula. Mas você acha que a gente pode construir mais? Não, construir não constrói. Eu acho que surgirão. Tomara, Deus te ouça, então. Mas é do exercício da atividade. E vamos remunerar eles, do comportamento do ser humano, que também tem que ter uma presença muito forte nisso. Mas não basta só a grande habilidade. A gente tem exemplos negativos de pessoas que jogaram fora carreiras que poderiam ser brilhantes. Mas, Aníbal, eu quero te agradecer aqui. O esporte é você. Puta, é fantástico, meu, receber a gente aqui nessa participar outras vezes. Vamos, por mim, eu viria aqui toda semana aqui. Quero agradecer, Aníbal. Obrigado mesmo. Então. Que isso, opa. Obrigado mesmo aí, pô. Gravaram tudo aí? Gravou, meu? Nos vemos na próxima semana com novas histórias, novas conversas, novas pessoas. Com muita emoção para vocês assistirem. Obrigado a